Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos em mais um EBD Web para aprendermos, meditarmos e refletirmos em mais uma lição bíblica. Nesta feita, na lição de número 6 da faixa etária dos adolescentes, 13 e 14 anos, cuja temática central é Gênesis, o livro dos começos. Hoje, iremos estudar sobre o nascimento da sociedade. Esta lição de hoje, ela tem por objetivo dar continuidade às consequências, às causas e todos os acontecimentos oriundos do pecado original. Também iremos aprender sobre os princípios que são presentes e tão marcantes no livro de Gênesis, como o próprio termo grego, Gênesis, que significa origem, princípio, ou a própria palavra hebraica, que origina o livro do Gênesis, Bereshit, no princípio, em princípio. Vamos perceber hoje mais uma coisa que tem esse início no livro do Gênesis, a sociedade. Profissões que surgiram depois do pecado, com a saída do homem do jardim do Éden, as primeiras profissões, aqueles que podemos dizer que eram pais ou foram os pais de algumas profissões e de algumas ações muito comuns nos nossos dias. Mas, antes de entrarmos e desenvolvermos a nossa lição, precisamos lembrar os 3 objetivos que serão transcorridos, estudados e meditados e refletidos por você, querido professor, você, querida professora dos adolescentes, com seus alunos, com a sua turma. Os 3 objetivos são ensinar como o ser humano viveu após a saída do jardim do Éden, destacar a misericórdia de Deus após o pecado e a expulsão do Éden e, por fim, apresentar o surgimento das primeiras famílias, profissões e culturas. Vemos bem, e ao observar que na lição de hoje vamos perceber muitas curiosidades. Esta lição, ela nos dá margem para levantar vários questionamentos e ela também nos deixa com algumas dúvidas, já que, por mais que a Bíblia seja um livro completo, nem tudo ela vai se dar ao trabalho de explicar, de contar em detalhes, de trabalhar minúcias. Por isso, é necessário, querido professor, que você se prepare, pesquise e venha pronto para desenvolver a aula, também preparado para perguntas, questionamentos. E esperamos aqui lhe ajudar, lhe orientar e lançar luz também ao seu estudo e desenvolvimento de sua aula. Sem mais delongas, a nossa lição ela está baseada e está fundamentada em Gênesis, no capítulo número 4, os versículos 1, 2, versículo 8 e do 17 até o 26. E a mensagem, que seria em outras faixas etárias o memorizando, está em Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo 23. A lição vai fazer uso da versão NTLH, a nova tradução linguagem de hoje, que nos diz: Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra do qual havia sido formado. Dando então prosseguimento, como de costume, a nossa lição está dividida em 3 tópicos, com seus respectivos subtópicos. O primeiro vai nos mostrar sobre a vida fora do Éden, dividida em 3 subtópicos: Adão, o agricultor, a dádiva da maternidade e a tristeza no lar. O segundo tópico tem por título A misericórdia de Deus sobre Caim, dividida em 3 subtópicos também: a sentença contra o pecado, o lamento de Caim e a misericórdia divina. E, fechando a nossa lição, o terceiro tópico, o surgimento das sociedades, a descendência de Caim e o desenvolvimento social. Quando olhamos para o início de nossa lição, cabe aqui jogarmos algumas perguntas, jogarmos alguns questionamentos, lançar algumas indagações para gerar uma dinâmica em nossa sala de aula. A primeira pergunta que poderia ser feita: qual foi a primeira profissão que surgiu na humanidade? Qual foi o primeiro exercício de trabalho praticado pelo primeiro casal, praticado pela primeira família? Quando olhamos para a nossa lição e até mesmo para o castigo que Deus deu a Adão, Deus disse que ele iria cultivar a terra, que ele iria arar a terra para que esta produzisse frutos, já que no Éden tudo estava ao alcance da mão. Não havia o trabalho de semear, de arar, de preparar a terra para o cultivo. Já fora do Éden, o homem tem que amargar o suor,
o desgaste e o esforço da terra que agora também era amaldiçoada por conta do pecado. Sendo assim, podemos dizer que a primeira profissão que surge no livro do Gênesis, no princípio das sociedades, é a profissão da agricultura, ou seja, é o agricultor. Adão, podemos até mesmo dizer que foi o primeiro agricultor da história da humanidade. Mas não somente isso. A segunda profissão que podemos encontrar, que surge e é oriunda do período pós-Éden, é justamente a pecuária, que é o cuidado com o gado e com os animais. Isso podemos encontrar na vida de Abel, que, filho de Adão, era pastor de ovelhas, e posteriormente com a família e descendência de Caim, que cuidavam do gado e tudo mais, como o próprio Jabal, que iremos ver mais adiante. Sendo assim, as primeiras profissões que surgem após a queda do homem é a agricultura e a pecuária. Adão tem o trabalho de arar a terra, de preparar a terra, de prover o alimento para sua casa. E Eva, como de costume, de cuidar. Mas, mesmo com o pecado e com as consequências deste pecado, deste ato, Deus não voltou atrás com a palavra, porque, na verdade, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. E Deus tinha dado uma palavra para o casal. Em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 28, Deus disse para eles: se multipliquem, tenham filhos e filhas, sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Por isso, mesmo com o pecado, não foi tirado do casal o privilégio e a oportunidade de ter filhos. E a Eva foi dada a oportunidade e o privilégio do dom da maternidade, ainda que, por consequência, melhor dizendo, do pecado, ela passou a sentir dores de parto e ter o filho com sofrimentos e com dificuldades, mas foi-lhe dada a virtude de gerar vida, de trazer ao mundo pessoas, de produzir do seu ventre novos indivíduos. O primeiro filho de Adão e Eva foi chamado Caim, e o segundo filho, Abel. Sabemos bem que eles tiveram muitos outros filhos e filhas, que a Bíblia não se detém a falar o nome deles. Outro que vamos ver posteriormente foi chamado de Sete, após a morte de Abel. Dando continuidade, vamos perceber que aquele momento feliz de família, de alegria, de celebração da vida, não durou tanto tempo. Haja vista que a consequência do pecado foi como uma contaminação que passou de pai para filho, uma corrupção que passou para toda a raça humana. Em virtude disso, Caim, Abel e todos os demais homens que nasceram debaixo do jugo do pecado. Em virtude disso, mesmo os homens tendo um desejo de buscar a Deus, eles eram sempre afligidos e o pecado sempre estava a permear eles. Isso podemos ver muito presente justamente em Caim e Abel, com o princípio da violência, com o primeiro homicídio. Caim e Abel se dispõem a adorar a Deus, a prestar um sacrifício a Deus. Há muitas dúvidas sobre o caso de Deus não ter aceitado o sacrifício de Caim e ter recebido a oferta de Abel. O comentário bíblico de Gênesis, da série Cultura Bíblica, vai dizer que Deus não recebe o sacrifício de Caim não é em virtude de não haver sangue naquele sacrifício, mas porque o seu coração era arrogante, porque as suas práticas não condiziam com o sacrifício que ele estava prestando. Outrora, em contrassenso disso, Abel dado o fruto do fino do seu rebanho, do seu melhor para Deus. E Deus recebe não somente a oferta, mas o próprio Abel. Mas o que me chama a atenção aqui, e podemos pincelar e abrir um parêntese já linkando para o próximo tópico, é justamente a misericórdia e a preocupação de Deus com Caim. Deus recebe a oferta de Abel, mas fala com Caim. Deus recebe o sacrifício de Abel, mas vai até Caim, porque Caim, mesmo não tendo sido aceito, também era amado por Deus. Mesmo estando com intenções erradas, também era amado por Deus, porque Deus ama a todos, mesmo em meio aos seus erros. Não é conivente com o pecado, mas Ele é Pai amoroso e misericordioso.
Mesmo assim, Caim, a própria lição nos mostra isso, decide não dar crédito à voz de Deus, não ouvir a Deus e seguir o seu coração pecaminoso e dar vazão ao pecado. E, consequentemente, ele se levanta contra seu irmão e o mata. E dali vem o primeiro homicídio, em consequência da violência e do pecado que já habitava na natureza do homem. Isto que vemos hoje na sociedade, violência, perversidão, crueldade, tudo é consequência do homem distante de Deus, consequência do homem pecador, consequência do homem que deixou de dar ouvidos à voz de Deus e começou a seguir o seu coração, porque o próprio Cristo disse que do coração do homem que procede homicídios, adultérios, difamações, contendas. O pecado vem como um empurrãozinho, mas por conta da natureza do homem caída e corrompida, tudo que é de negativo e mal procede do coração de um homem que não tem Deus habitando dentro dele. Mas o Deus que fala com o homem e também dá a ele o livre-arbítrio de escolher é o Deus de misericórdia. É o que encontramos no segundo tópico de nossa lição, a misericórdia de Deus sobre Caim. Deus é tão grande em misericórdia e graça, tão rico em compaixão, que poderia ter matado Caim naquela mesma hora. Caim não deu crédito à voz de Deus, foi ríspido quando Deus perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Mas mesmo assim, Deus permitiu ele viver. Outro exemplo muito marcante nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada sobre misericórdia é Adão e Eva. Deus disse a eles que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. Mas o Senhor permite-os viver, ainda que podemos considerar a primeira morte como a morte espiritual. Mas fisicamente falando, Deus não os mata. Deus não os extirpa da terra. Deus os dá a oportunidade de viver. Encontramos isso também em Caim. Deus marca Caim para que ele não fosse morto por outrem que encontrasse ele no meio do caminho. Aqui já abre um parêntese e surge uma grande interrogação em nossa mente. Quem poderia matar Caim? Já que aparentemente só havia na terra Adão, Eva, Caim e Abel agora estava morto. Podemos considerar a possibilidade muito provável de já haver mais pessoas sobre a terra, filhos de Adão e Eva, muito provavelmente filhas, consequentemente da ordem que Deus disse, da promessa: crescei e multiplicai-vos, já que não há uma datação correta e específica para dizermos quanto tempo passou para que Caim e Abel crescessem e se dispusessem para sacrificar a Deus. Por isso, Deus marca ele, porque provavelmente qualquer um que ele encontrasse era parente de Abel. Outra dúvida que pode surgir, dando continuidade à história, é: com quem Caim casou? Precisamos entender que neste primeiro momento da história da humanidade, acontecia de fato o casamento entre irmãos, já que só havia a primeira família e não tinha como o filho casar com a mãe, já que de fato isso seria bem um pouco assustador e algo que a gente ficaria bem chocado. Mas, como eram as primeiras famílias e o surgimento da raça humana, então havia casamento entre irmãos. Encontramos exemplos bíblicos desse no período antes da lei mosaica, quando foi instituído o pecado em relação ao incesto. Um exemplo disso foi Abraão, que casou com sua meia-irmã Sara. Encontramos isso em Gênesis, no capítulo 20, o versículo 12. Encontramos também Arão, pai de Moisés, que casou com Joquebede, sua tia por parte de pai. Por isso, podemos dizer e levantar esta possibilidade muito provável, caso surja na sua sala de aula a dúvida com quem Caim casou, que ele tenha se casado com alguma de suas irmãs e assim dado continuidade à sua descendência. Mas ainda falando sobre misericórdia, vale ressaltarmos e refletirmos e mencionarmos duas passagens bíblicas. A primeira está em Lamentações, no capítulo 3 e o versículo 22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. E também no Salmo de número 145 e o versículo 9, que também fala da grandeza da misericórdia do Senhor. Dando continuidade à nossa lição, o último tópico, ele vai agora entrar em foco no tema de nossa lição, o surgimento das sociedades. Segundo a sociologia, sociedade é um grupo humano, um grupo de pessoas que habita em curto período de tempo e espaço, segundo o padrão comum, coletividade,
Ou seja, é um conglomerado de pessoas reunidas com objetivos comuns, com princípios comuns, dentro das mesmas práticas, numa forma de coletividade, ou seja, isto é, sociedade. As primeiras sociedades surgiram, em primeiro momento, da descendência de Caim. Caim se casa e tem filhos e filhas, e assim vai dando continuidade à sua família. O primeiro filho de Caim é chamado de Enoque. Não podemos confundir o Enoque, filho de Caim, com Enoque, descendente de Sete, que andou com Deus, foi justo e foi transladado. O Enoque, descendente de Caim, é só uma coincidência e uma repetição de nomes, mas são duas pessoas distintas. Outra descendência e outro princípio de sociedade que encontramos em Gênesis são justamente os descendentes de Sete, o outro filho de Adão e Eva que nasce após a morte de Abel. Sete gera Enos e a partir de Enos volta-se a buscar e a invocar o nome do Senhor. Estes poderemos até mesmo chamar posteriormente de filhos de Deus. E os outros filhos de Caim, dentre muitas teorias, uma das aceitas é que esses eram os chamados filhos dos homens. Eles foram homens muito conhecidos, principalmente os filhos de Caim, porque eles eram espertos e muito desenvolvidos em habilidades. Exemplos, encontramos Jabal, que eu mencionei anteriormente, e agora eu quero dar uma ênfase rapidamente. Jabal é considerado o pai da pecuária e criava e cultivava animais, gado, e ele também, a partir dos seus descendentes, foi os que primeiro começaram com construções civis, já que os seus descendentes começaram a habitar em cabanas e barracas e, posteriormente, edificaram a cidade que colocaram o nome de Enoque. Outro descendente de Caim, muito singular, foi Jubal. Este, por sua vez, é considerado o pai de todos aqueles que são músicos, de todos aqueles que tocam instrumentos. Perceba que coisa peculiar, como o Gênesis ele é notório e muito marcante nos princípios, nos começos, nas primeiras ocasiões de coisas que vivemos hoje, como a música, que é usado para louvor a Deus, para a exaltação do nome do Senhor e tão presente em nossa querida e amada Assembleia de Deus. Vale lembrar isso ao seu querido aluno, que mesmo a música tendo sido criada por um descendente de Caim, por uma raça e por um povo que estava se distanciando de Deus, isso também foi usado como instrumento para louvor ao nome do Senhor. Como o próprio livro dos Salmos, o Inário dos Judeus, contido por diversas músicas, dentre tantos compositores o próprio Davi, que era músico, tocador de harpa, como consequência e dando continuidade à descendência de Jubal, que é considerado o pai da música. Esta lição nos dá margem para muitas coisas e muitas curiosidades, mas uma ênfase principal que você, professor, você, professora, não pode deixar passar desapercebido é a ênfase da misericórdia do Senhor. Deus poderia ter cancelado os homens, destruído e refeito com a criação, mas ele mostrou que ele é um Deus rico em misericórdia, rico em graça e que dá ao homem a oportunidade de arrependimento, dá ao homem a oportunidade de recomeçar. A Caim, ele se pôs quase como o que chamamos do hebraico de Goel, como um protetor, como salvaguarda, com alguém que protegia, já que ele marcou Caim para que não fosse morto. Com Adão, ele revelou a grandeza de sua misericórdia, o concedendo vida e também fazendo a promessa que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que finalizaria o jugo do pecado e traria ao homem novamente a intimidade com Deus e a oportunidade de salvação. Deixe Deus lhe conduzir, professor. Deixe Deus lhe conduzir, professora. E seja canal de Deus para todos os seus alunos. Essas curiosidades podem também ser usadas como perguntas e respostas, como um quiz, como uma dinâmica de questionamento, já que os adolescentes são muito ávidos para competição, para disputas entre si, claro, de forma saudável, de forma construtiva, mas também uma oportunidade para dinamizar a sua aula, para que não fique um monólogo, algo cansativo, mas algo construtivo, uma aprendizagem contínua entre você e o seu aluno. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até a próxima aula. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.